Então, tem um roteirinho aqui que quem conduz teste ergo-espirométrico, ergo que mede trabalho físico, e espirométrico porque mede os gases expirados. Tem um roteirinho aqui, normalmente, via de regra, se observa na condução de testes ergoespirométricos. A primeira delas tem a ver com a escolha do ergômetro, né? Uma vez que, como vocês viram na aula passada, o consumo máximo de oxigênio, protocolo dependente, eu falei para vocês, né, e o Ítalo complementou, por exemplo, a presença de platô na curva do consumo de oxigênio, ela é mais provável de acontecer em testes que envolvam maior massa muscular, quando comparado a um teste de menor massa muscular, como, por exemplo, um teste de corrida em esteira, é mais provável de se encontrar platô na curva do consumo de oxigênio do que um teste em bicicleta, para a grande maioria da população. A gente está falando de massa muscular envolvida. Dependendo do ergômetro, a gente tem mais massa muscular envolvida ou menos massa muscular envolvida. Esse exemplo que eu dei aqui, de comparar um teste de corrida em esteira, não precisa ser necessariamente corrida, né? Todo teste em esteira envolve corrida. Tem teste em esteira que envolve, por exemplo, caminhada. Incremento de intensidade se dá pelo incremento da inclinação da esteira. Mas esse exemplo aqui, comparando um teste em esteira, de corrida ou caminhada, com um teste em bicicleta, é um exemplo. Né? O que está por trás disso é a massa muscular envolvida. E a gente também tem essa mesma comparação quando a gente faz, por exemplo, comparação entre membros inferior e superior. É comum de acontecer, por exemplo, um exemplo prático disso, a gente avalia, por exemplo, o cadeirante, né? Quando a gente avalia um indivíduo paraplégico, obviamente o indivíduo não tem movimento de membros inferiores, se a gente quiser fazer um teste para avaliar a aptidão aeróbica do sujeito, né, para obter esses indicadores, é necessário fazer um teste de membro superior, né? É óbvio que o valor de consumo máximo de oxigênio, caso haja platô na curva do consumo de oxigênio, é muito mais difícil acontecer num teste de membro superior, no comparado a um teste de membro inferior. Consumo máximo de oxigênio, os valores de consumo máximo de oxigênio, ou de VO2 pico, no caso de não haver platô na curva do consumo de oxigênio, esses valores, o valor bruto do consumo de oxigênio alcançado no final do teste, é menor num teste de membro superior do que num teste de membro inferior. Porque quando você compara, por exemplo, um ciclo ergômetro de membro superior com um membro inferior, a fadiga muscular que se instala num teste de membro superior, ela é mais rápida do que de um teste de membro inferior. Normalmente, a gente consegue tolerar melhor a fadiga muscular que vai se instalando num teste de membro inferior do que um teste de membro superior. Aí é óbvio que tem algumas particularidades que a gente precisa sempre avaliar, né? Por exemplo, um indivíduo que é cadeirante, que tem algum nível de atividade física, que faz exercício, né? Tem lá diferentes modalidades ou diferentes possibilidades de fazer exercício para o indivíduo que é cadeirante. Esse indivíduo, quando submetido a um teste ergométrico, ergoespirométrico, de membro superior, ele muito provavelmente vai ter valores de consumo máximo de oxigênio maiores do que um indivíduo que não é cadeirante. Simplesmente porque ele é mais adaptado ao gesto, é mais adaptado ao movimento, né? Indivíduos que não são cadeirantes, o gesto, a ciclagem membro superior é menos usual do que o indivíduo que é cadeirante. Ainda que o gesto que se faz, né, do indivíduo cadeirante não seja exatamente esse da ciclagem, é uma ciclagem, é um gesto motor diferente, né? Mas, de qualquer maneira, os indivíduos, eles têm muito mais resistência no membro superior, porque é o membro locomotor do indivíduo que é cadeirante, né, que é um indivíduo que não seja cadeirante. O tipo de teste interfere muito no valor de consumo máximo de oxigênio que vai ser
encontrado. Outros exemplos práticos, né? Por exemplo, vocês trabalham numa clínica de avaliação física, né? Esporte para diagnóstico clínico, e lá vocês podem, por exemplo, se deparar com um paciente que é, na verdade, um corredor recreativo, né? De provas de rua, por exemplo. Esse indivíduo, quando chega no laboratório, na clínica, para ser avaliado, qual o melhor ergômetro, fazer um teste ergospirométrico do sujeito, que é corredor, né, de corridas pedestres de rua? Obviamente é um teste em esteira, de corrida em esteira, né? Agora vamos supor que, ao invés desse indivíduo, chegue um idoso ou uma idosa sem grandes problemas de locomoção, mas, obviamente, com alguma limitação de locomoção, ou por conta de um peso um pouco mais elevado, ou por conta da própria idade. Seria adequado submeter esse idoso ou idosa a um teste de corrida em esteira? Não. Talvez mais adequado, provavelmente mais adequado, seja submeter esse paciente a um teste incremental e não tenha corrida, né, que tenha caminhada. É possível fazer um teste incremental em esteira, aumentando a intensidade do exercício por meio da inclinação, da elevação do tapete, e não da elevação da velocidade, né, o que é melhor, é mais adequado para quem tem problema de locomoção, né. Então, indivíduos que têm problemas com coordenação motora, têm problemas em imprimir uma velocidade de passo, uma velocidade, né, um ritmo elevado, esses sujeitos, um teste de corrida não é indicado, né? Todos os outros que não tenham limitações de locomoção, o teste de corrida é um mais indicado, né? Não só para esse exemplo de corredor de rua aí, mas para qualquer outro exemplo. Agora, alguns grupos específicos é mais difícil se aplicar um teste de corrida, né, por conta da locomoção. Esses grupos em que é difícil, então, por exemplo, um grupo de idoso, um teste incremental na esteira de caminhada e não de corrida é mais adequado. Tem aqueles grupos em que mesmo uma caminhada é algo inadequado, é algo que é difícil. Esses grupos, por exemplo, alguém que tenha problema articular no tornozelo, muito possivelmente para esse indivíduo, fazer um teste de caminhada ou corrida na esteira seja doloroso, represente dor. Então, nesse caso, o teste em ergômetro, em cicloergômetro, em bicicleta, seja um teste mais recomendável, tá? Isso é algo que se aprende na teoria, mas se aprende muito na prática, né? Identificar qual que é o melhor teste para determinados grupos de sujeitos. A regrinha básica é a seguinte: sempre que possível, escolha o teste que tenha maior envolvimento de massa muscular. Então, sempre que possível, a ideia é sempre escolher um ergômetro que tenha a ativação da maior massa muscular possível. Então, nessa ordem, melhor um teste em esteira, né, caminhada ou corrida, do que um teste em cicloergômetro de membro inferior. É melhor um teste de cicloergômetro de membro inferior do que um teste de cicloergômetro de membro superior, tá? Essa regrinha geral só é mudada quando a gente tem grupos muito específicos, né? Então, por exemplo, para medir a capacidade aeróbia, com maior grau de especificidade, para um grupo de escaladores, talvez seja melhor avaliar a capacidade aeróbica desses sujeitos num cicloergômetro de membro superior do que membro inferior. O escalador, ele usa predominantemente, ele usa membro inferior também, mas assim, a utilização de membro superior, ela é maior do que a utilização de membro inferior, tá? A regrinha geral é
sempre tente escolher um ergômetro que tenha a ativação da maior massa muscular possível, observando sempre as limitações de cada paciente, de cada voluntário, de cada aluno. E nesses casos de grupos específicos, escolha o teste de maior especificidade possível. Por exemplo, um ciclista é melhor que ele seja avaliado num teste, num ergômetro, né, de um ciclo ergômetro membro inferior, do que num teste em corrida em esteira. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é escolher um protocolo adequado, né, que tem relação, aqui eu estou falando da duração e a forma de incremento. Esses dois parâmetros que a gente está comentando, consumo máximo de oxigênio e limiares, eles são parâmetros que eles são obtidos testes incrementais, né, aquele teste em que a gente faz incrementos com o passar do tempo. Só que a maneira como a gente faz esse incremento interfere no surgimento ou na forma com a qual a gente vai enxergar esses parâmetros. Então, por exemplo, a medida do consumo máximo de oxigênio, o ideal é que esse teste incremental leve o indivíduo até a exaustão, até ele não conseguir fazer mais exercício. O ponto de exaustão tem que acontecer ali entre 10 e 12 minutos. Não menos do que 10 e não muito mais do que 12 minutos. Grosso modo, 10, 15 minutos, mas um número mágico, 12 minutos. Por quê? Porque parece que os valores de VO2 máximo que são os maiores valores são potencialmente alcançados quando o indivíduo entra em exaustão entre 10 e 12 minutos. Justamente porque, assim, um teste que termina mais cedo do que 10 minutos, provavelmente é um teste que foi limitado mais pela ocorrência de fadiga muscular do que pela exaustão do sistema cardiopulmonar, tá? A mesma explicação quando o teste é muito demorado. É difícil você levar ao máximo da atividade cardiopulmonar se esse teste está muito longo, tá? A gente vai comentar um pouquinho mais sobre duração e forma de incremento, porque isso tem a ver com os degraus, tá? Por exemplo, se o objetivo principal do teste for a identificação dos limiares de lactato, testes que têm degraus mais longos são melhores. Se o objetivo for a identificação de limiares ventilatórios, testes de degraus mais curtos são melhores. Já vou comentar isso um pouco melhor mais para frente, no próximo slide. Num teste laboratorial, clínico, para identificação desses dois índices, é sempre necessário, isso na verdade é para toda intervenção, né, em humanos, em laboratório, explicar os riscos e benefícios ao voluntário, ao paciente, da execução daquele teste, né. Então, esses testes ergoespirométricos são máximos, são testes que representam um risco mínimo para a saúde do sujeito, né? E existe sempre o risco de morte súbita durante o exercício, principalmente no exercício máximo, mas o risco nesse tipo de teste aqui é um risco menor do que 0,01% de risco fatal, né? Complicações graves. Cerca de 1% dos participantes ou dos indivíduos que são submetidos a esses testes aqui, cerca de 1% tem algum desconforto. Algum desconforto como tontura, como náusea, como o teste é máximo, tem alguns sujeitos que ao final do teste, como ele foi elevado ao máximo, ele pode apresentar ali algum desconforto muscular, mas principalmente algum desconforto geral, como tontura, como náusea, mas para a grande maioria dos sujeitos, esse teste aqui não representa risco. Tá? O risco relacionado a esse teste aqui, ele é bem baixo. É óbvio
tem grupos que já têm risco envolvido por natureza, né? Então, se você vai avaliar um cardiopata, é melhor que você faça isso na presença de um médico. Grupos de risco, como hipertensos, cardiopata, é recomendável que vocês façam isso na presença de um médico. Vejam que eu estou falando na presença, na presença física, ao lado, porque as normas de conduta para esse tipo de teste é que exista a disponibilidade de médico, mas que não necessariamente o médico precisa estar ao lado, né? Desde que o profissional seja habilitado para tocar esse tipo de teste, não é necessário que o médico esteja presente ao lado do paciente durante todos os testes. Ele tem que ser acessível para caso de alguma intercorrência. No caso de ser um paciente de grupo de risco, o recomendado é que o médico esteja ao lado, né? Ainda mais que esses grupos de risco, esses testes clínicos que são feitos, principalmente para esses grupos de risco, cardiopata, hipertenso e outros, eles são feitos com outras medidas associadas, né? Então, geralmente tem um eletrocardiograma, né? Um profissional da saúde habilitado pode fazer a leitura de eletrocardiograma, mas quem faz o laudo é o médico. Então, geralmente, quando tem laudo de eletrocardiograma, o médico normalmente está do lado. Se ele não está do lado, ele está muito próximo. Medida de pressão arterial junto, né? Então, quando se faz um teste aerospirométrico com finalidade clínica, normalmente tem um ECG, um eletrocardiograma associado, fazer a leitura do eletro de esforço, e também tem medidas de pressão arterial, né, e frequência cardíaca ao longo do teste, justamente para se utilizar como critério de interrupção de teste. Infelizmente, a disciplina não é sobre avaliação física, porque senão a gente poderia entrar muita coisa para falar de avaliação física, né, de dado de dados, recomendações sobre teste. Eu estou dando só um panorama geral, que vocês tenham ideia. Tá? Tem critérios de interrupção de teste para a segurança do paciente, né? Então, por exemplo, pressão arterial é uma variável utilizada como indicador de segurança ao longo do teste. Normalmente, durante um teste incremental, a gente afere a pressão arterial do sujeito, e normalmente uma pressão arterial tenha uma pressão diastólica maior ou igual depende do grupo, tá? Mas maior ou igual a 12, 13 milímetros de mercúrio, é um indicativo de interrupção de teste. A pressão sistólica, ela sempre aumenta, é normal que aumente mesmo, é até saudável que ela aumente, mas a pressão diastólica, ela não pode se elevar muito. Então, por exemplo, grupos de risco têm uma pressão diastólica que se eleve de forma demasiada, pode ser um indicador para a interrupção do teste. Tem verdade que esses testes, normalmente, eles são, quando o teste com finalidade clínica, simplesmente para diagnóstico de aptidão física ligada à clínica, normalmente esses testes não são levados até o máximo. Tá? O critério de interrupção de teste torna o teste submáximo, ou seja, antes do indivíduo entrar em exaustão, o teste é interrompido. E aí o critério mais tradicionalmente utilizado é aquele critério da frequência cardíaca. Quando a frequência cardíaca alcança 90% da frequência cardíaca máxima prevista para a idade, é a fórmula que todo mundo atribui ao Carvone, mas o Carvone mesmo não reconhece que foi ele que inventou essa equação de 220 menos a idade. Quando o indivíduo alcança, então, 90% da frequência cardíaca máxima prevista para a idade, o teste é interrompido. É um critério de segurança de teste máximo, é muito utilizado para testes que são clínicos, né? Porque um teste que é clínico, você só quer saber se o indivíduo está bem de saúde ou não. Você não precisa levar o indivíduo à exaustão, né? Essa é a explicação, né? Então, você utiliza esse critério, frequência cardíaca
de 90% da frequência cardíaca máxima prevista para a idade, é um critério de segurança do teste. Então, para quem trabalha com teste clínico, isso é suficiente. Quem trabalha com testes para diagnóstico, para prescrição de treinamento, com finalidade de melhora atlética, aí precisa levar o indivíduo até o máximo. Mas aí, normalmente, a gente está falando de indivíduos saudáveis, que normalmente não tem histórico ou nenhum problema de saúde associado. Normalmente, se garante ou se tenta garantir que o indivíduo não tenha uma restrição alimentar muito prolongada. Eu chamo de restrição alimentar porque a definição clássica de jejum é quando o indivíduo não come por um período maior ou igual a 12 horas, tá? Quando você tem lá, que se chama lá de overnight fasting, que é 12 ou mais horas. Até 12 horas a gente, costuma chamar de restrição alimentar. Então, quando o indivíduo vai fazer um teste máximo, é importante que ele não esteja nem com a barriga muito cheia e nem com a barriga vai estar vazia, mas não, esse tempo de restrição alimentar não seja muito longo. Normalmente se pede que o indivíduo faça uma boa refeição 2 horas antes ou mais, mas não mais do que 8 horas. Então, uma restrição alimentar em que o indivíduo não tenha ingerido nada entre 2 e 6, 8 horas é mais ou menos o normal. Normalmente não tem problema. O problema é se o indivíduo come uma feijoada e vai fazer o teste. Aí é possível que ele tenha algum desconforto e produza algum tipo de sujeira no laboratório, no local onde está sendo feito o teste. Se ele tiver com uma restrição alimentar muito longa, é possível que ele tenha algum mal-estar por conta do exercício. Tá? Nesse caso aqui, eu estou falando de alimento sólido, né? Alimento sólido ou não, mas alimento. Não estou falando, por exemplo, de ingestão de água. A ingestão de água é sempre livre. Tá? É sempre bom, inclusive, oferecer água para o indivíduo, mesmo que ele não esteja com sede, e fazer o teste. Garantir num teste ergospirométrico, se o indivíduo faz ou não uso de medicamentos, principalmente beta-bloqueadores ou analgésicos. Isso interfere diretamente no resultado do desempenho físico do teste, né? Também de algumas variáveis fisiológicas que são avaliadas, né? Se o indivíduo faz uso de beta-bloqueador, o comportamento da frequência cardíaca dele não vai ser o esperado, né? Se o indivíduo faz uso de analgésico, ele pode, entre outras coisas, ter um desempenho no teste diferente do que seria esperado sem o uso de analgésico. Como muitas vezes esses indivíduos fazem uso desses medicamentos por orientação médica, então o que se faz na execução do teste é simplesmente anotar, né? Pergunta o que ele toma, o que ele não toma e anota isso. Se ele tem alguma restrição médica para o uso, realização do exercício, e deixa isso anotado. Normalmente, o indivíduo chega para realizar um teste com finalidade clínica, ele já tem encaminhamento médico, né? Então o médico já o liberou para fazer aquele tipo de exame.